Oi, turma, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, né? Se cuidando aí em casa, na casa de vocês. Espero que tudo bem. No final da aula passada tivemos uma pane do sistema do computador e eu consegui fechar por obra do sobrenatural, né? Mas eu vou dar uma recapitulada antes da gente falar um pouquinho mais sobre a seleção natural. Então, na aula passada a gente começou a falar sobre as ideias evolucionistas, né, transformistas de forma geral, né? Então a gente tinha até meados do século XIX, né, dos anos de 1800, mais ou menos até 1858, a ideia do fixismo, né, do criacionismo, da explicação da diversidade dos seres vivos, da explicação da origem dos seres vivos, ela era muito pautada as explicações estavam centradas na ideia do criacionismo. E essas ideias elas só vieram a ser questionadas, né, por assim dizer, né, e ter um contraponto científico forte o suficiente só em 1858, com o artigo do Charles Darwin e do Alfred Wallace sobre a seleção natural, e em 1859 com a publicação do livro de Darwin da origem das espécies. Anterior a isso, o Lamarck ele já tinha, lá no início, em 1809, quando ele publicou o livro dele da filosofia zoológica, ele já vinha trazendo as ideias da evolucionista, né, do transformismo, que os seres vivos se modificavam ao longo do tempo, né? Era a ideia do Lamarck era que os organismos eles por pressões do ambiente, atrações do ambiente, eles iam se adaptando, né? Ou seja, eles iam sofrendo modificações para se adaptar ao ambiente, né? Baseado principalmente naquelas duas leis ou dois princípios, né? Que era a lei do uso e desuso, que era aquela ideia de que os seres vivos eles iam se modificando. Eu tô com uma alergia, gente. Não é coronga, não. Eles iam se modificando ao longo do tempo, né? Ou seja, quanto mais um organismo ele utilizava uma parte do corpo para se adaptar, mais aquela parte ia se desenvolvendo. O inverso também. Quanto menos ele utilizava, aquela parte, aquela estrutura do corpo ia atrofiando, ia se modificando, até que ela perderia função. E essas características que eles ganhavam ou que eles perdiam eram transmitidas para os seus descendentes a partir da noção da lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, qualquer nova característica que se desenvolvia de um animal, seja o desenvolvimento de uma estrutura, seja o desaparecimento de uma estrutura, ela era transmitida para os seus descendentes. E era dessa forma que o Lamarck ele buscava explicar como existia a biodiversidade no planeta e como os organismos eles se adaptavam, né? Então, um conceito importante que o Lamarck trouxe, né, que depois que é central para a ideia da evolução, é a noção de adaptação, né? Ou seja, como os organismos se adaptam ao ambiente. Então, essa noção, né, de como os organismos eles se adaptam ao ambiente, né, ela é central na ideia da evolução. Obviamente que o Lamarck ele observava isso de uma perspectiva e o Darwin e o Wallace eles observavam essa noção de adaptação de uma outra perspectiva. Mas a noção de adaptação, de como os seres vivos se adaptam ao ambiente, ou como os seres vivos estão adaptados ao ambiente, é uma noção central da evolução, ou seja, da noção de evolução, né? A perspectiva de como os organismos estão ou não adaptados a viver no ambiente. Para o Lamarck, os organismos eles sempre tendiam a se transformar e se tornar mais complexos, porque eles sempre estavam na busca da adaptação. Então, essa era a ideia dele. Hoje em dia a gente sabe, né, que os caracteres adquiridos não são herdáveis, né? Algumas características elas podem se uso e desuso. Algumas características do organismo eles podem se desenvolver, se atrofiar, mas essas características não são herdadas da forma como elas estão. Ou seja, a pessoa perde um braço, o filho não nasce maneta, né, sem um braço. E dentro, obviamente, de uma plasticidade fenotípica, né? Ou seja, até onde seu fenótipo permite, né? Então a pessoa vai malhar e virar tipo um prédio de músculo. Não vai ter um limite da plasticidade fenotípica, ou seja, da possibilidade máxima ou mínima que o organismo daquela espécie, no caso nossa espécie, pode alcançar. E o Lamarck ele acreditava tanto que esses organismos eles iam se transformando, se modificando ao longo do tempo, que ele não acreditava na noção de extinção. Então, se pegava um registro fóssil e tinha lá aquele fóssil, ele não acreditava que aquela espécie não existia mais. Ele acreditava que aquela espécie que
estava naquele fóssil, que não existia nenhuma espécie atual como aquela, mas ele acreditava que ela não tinha desaparecido ali. Na verdade, ela tinha se transformado. Não ela, obviamente o fóssil está morto, mas a espécie dela tinha se transformado em outra coisa. Ele não tinha essa noção, que já é uma noção que vem sendo trazida pelo Darwin, a noção de extinção, ou seja, quando os organismos eles não são adaptados aos ambientes, eles são extintos. Como eu falei para vocês, a viagem de Darwin ela durou aqui 5 anos, ele terminou mais ou menos em 1837. E ele já tinha o seu apanhado de dados sobre as noções sobre a sua teoria da seleção natural, mas por que ele não publicou imediatamente a sua teoria sobre a seleção natural? Porque ele foi só publicar em 1858, ou seja, quase praticamente 20 anos depois, ele já tinha todos aqueles dados. Tinha uma coisa que é muito importante, era que por mais que o Darwin depois tenha sido considerado, defenderam até que ele fosse excomungado, né? Excomungado quando saiu expulso da igreja, ele era um cara que ele era extremamente cristão, né? Ele era muito cristão, religioso, e ele observava que aquelas conclusões que ele chegava, que eram muito pautadas no... Ele aprendeu muito com o Lamarck, mas o Lamarck as defesas de Lamarck não foram suficientes para sobrepor o criacionismo no meio científico e no senso comum também, na sociedade em geral. Mas o arcabouço, né, do que Darwin tinha, ele já sabia, ele acreditava muito nessa ideia, ele tinha como comprovar cientificamente, na parte dos seus levantamentos, seus estudos, das áreas de estudo geral, de que a evolução ela realmente acontecia cientificamente, ele conseguia comprovar cientificamente. Mas ele era muito religioso, muito cristão, e aquilo que ele estava defendendo, aquelas conclusões que eles chegaram, elas iam completamente em oposto aos dogmas religiosos da época, né? Então ele deixou aquilo lá guardado na gaveta, né? Como eu falei para vocês, em 1858 eles publicaram artigos sobre a seleção natural, ele com outro sujeito chamado Alfred Wallace, que era um inglês, que era colega dele. O Darwin, ele ia estudar medicina, tal, depois desistiu, foi estudar outras coisas. Só que o Darwin, ele era um cara que era muito rico, né? Ele era de uma família muito rica e ele não precisava trabalhar na noção de trabalho, assim, ele não precisava ter um emprego, né? Ele podia viver da herança dele e das posses da família, né? Então ele fazia a ciência dele livremente, porque ele não precisava se preocupar no seu ganha-pão. E o Alfred Wallace, ele não era da família rica, né? Então ele precisava trabalhar bastante, além de produzir ciência. E aí o Wallace, ele era inglês, né? Mas ele foi viver e trabalhar na Austrália. E ele também pesquisava muito, né? E que foi aí que, pouco antes lá já quase 20 anos depois, o Wallace escreveu para o Darwin e para os professores do Darwin, outros colegas lá da universidade, mostrando as conclusões que ele havia chegado sobre o estudo, sobre a diversidade, a adaptação e sobre a evolução. Quando o Darwin ele recebeu aqueles dados e aquelas conclusões do Wallace, quase 12, 15 anos depois, né? Quase 20 anos depois, ele observou que o Wallace ele tinha chegado às mesmas conclusões que ele há 15 anos atrás, né? Então ele percebeu que o Wallace tinha chegado às mesmas conclusões que ele sobre não a terminologia em si, né, mas a noção do ambiente, selecionando as espécies que são aptas a viver em determinado local. Então, aí o Darwin, conversando com outros professores, outros cientistas, né, da época, aí eles consideraram: se você não publicar suas conclusões, o Wallace vai publicar e ele vai ficar com todo o reconhecimento de um trabalho de conclusões que você chegou há muito tempo atrás, né? Então, ele teve que superar esse conflito, o Darwin teve que superar esse conflito religioso dele, com relação a defesa científica com a sua fé cristã. Então foi quando ele se convenceu disso, foi por isso que em 1858 ele conversou com o Wallace, né, mostrou para o Wallace que ele também chegava a essas mesmas conclusões.
Obviamente que a gama de dados que Darwin tinha era suficiente para fazer um livro, tanto que ele fez um livro depois. Então, em 1858, eles fizeram esse trabalho juntos, da defesa da seleção natural, da evolução, fizeram esse artigo junto, e um ano depois ele publicou todos os dados que ele tinha na forma daquele livro. E aí, como eu falei com vocês, né, foi o que revolucionou as noções da evolução, e foi uma teoria que até hoje, né, ela só vem sendo complementada, mas ela até hoje permanece aí. Como eu falei, tudo na biologia, quase tudo é analisado pela luz da evolução. E a partir dessa publicação foi que o criacionismo foi derrubado de vez no meio científico. Não que não tem cientistas que sejam religiosos, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a explicação para a origem da vida, a explicação para a origem da biodiversidade, a explicação sobre as características que são semelhantes entre os seres vivos, elas agora têm um conhecimento científico elaborado por trás para explicar isso, e não é mais ancorado na explicações sobrenaturais. Essa espécie assim foi porque uma entidade sobrenatural desejou que assim fosse, certo? Mas quais são as principais ideias do Darwin e do Wallace que se contrapõem ao Lamarck, né? O que seria que essa seleção natural tem tanto a dizer? Então a gente tem as principais ideias aqui. Se a gente contrapor Lamarck e Darwin e Wallace, no caso, né? Quais são as principais diferenças entre, se vocês não perceberam ainda, eu trouxe essa caixinha aqui para a gente conseguir observar isso melhor. Quais são as principais diferenças que as teorias de Lamarck foram descartadas, e a de Darwin não? Com relação ao meio. O que é que o Lamarck defendia? Que o meio, ou seja, um ambiente onde o ser vivo vive, ele cria necessidades no ser vivo que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Ou seja, o que Lamarck definia era que o meio ambiente ele pressionava os seres vivos em certa forma, ou seja, pressionava nele, induzia, né? Então tinha uma mudança no ambiente. Da história da girafa, não tinha mais grama, então as girafas elas começavam a forçar seus pescoços para comer a grama, e esse seu pescoço ia ficando mais longo. Ou seja, na noção de Lamarck, alterações que aconteciam nos seres vivos, elas eram por pressão do ambiente. Então o ambiente se alterava e o indivíduo, como resposta, ele se modificava para se adaptar, certo? Então Lamarck achava que os organismos vivos eram sujeitos mais ativos na evolução, mais ativos no sentido de que eles sempre todo ser vivo teria a capacidade de dar uma resposta a uma alteração ambiental. Ou seja, todos os seres vivos eles poderiam se transformar, se modificar para se readaptar, caso o ambiente em que eles vivessem tivesse sofrido uma alteração, né? Então, para o Lamarck era isso. O meio, um ser vivo está vivendo em um local. Esse local onde esse ser vivo vive exige que ele desenvolva uma certa gama de características para ele sobreviver lá, e os seres vivos vão lá e se modificam, ou seja, eles mudam seus hábitos, seus corpos se transformam para que eles consigam ocupar aquele determinado ambiente. Então ele achava, para o Lamarck, a gente pode dizer assim de forma mais, como é que eu posso dizer, mais exagerada, é que qualquer ser vivo que você coloque em um ambiente, e não interessa que ambiente é esse, ele vai conseguir se modificar e se adaptar naquele ambiente, certo? Ou seja, ele vai se transformar para se adaptar. Então Lamarck ele achava que a chave evolutiva estaria mais em um movimento ativo dos seres vivos em se modificar para conseguir responder às necessidades criadas pelo ambiente nos seres vivos, certo? E a outra coisa que ele acreditava era o quê? Que essas novas características adaptativas, elas conseguem, pelo uso desuso, né, repetido de um órgão ou por parto. Ou seja, ele acreditava que o uso e desuso era o princípio que fazia com que esses seres vivos conseguissem mudar os seus hábitos e conseguissem se alterar para se adaptar, né? E aí ele acreditava que essas características adaptativas novas que foram adquiridas, elas eram transmitidas para os descendentes, e assim eles iam passando para um descendente para o outro. Ou seja, o Lamarck ele entendia que o ambiente criava necessidade, os seres vivos em respostas mudavam seus hábitos,
alteravam as suas formas, seus organismos se modificavam para responder àquelas necessidades induzidas e criadas pelo ambiente. E como é que eles formavam essas alterações? A partir da modificação dos seus órgãos e de parte dos seus corpos pela lei do uso e desuso e por passar essas características para os seus descendentes. Certo? Para o Darwin, a noção era completamente outra. Era o inverso. Para o Darwin Wallace, a noção era o inverso do que o Lamarck acreditava. Para o Darwin e para o Wallace, o meio, na realidade, ele exerce uma seleção, que ele chama de seleção natural, sobre os indivíduos. Ou seja, para o Darwin existem variedades dos indivíduos, existem diferenças entre os indivíduos. Então você tinha populações com características diferentes e de acordo com as condições do meio, o meio ele vai lá e seleciona aqueles organismos que já têm características adaptativas para viver nele. Certo? Veja que é uma noção diferente. Para o Lamarck, os seres vivos se modificavam para se adaptar. Para Darwin, a ideia de seleção natural é justamente a de que o meio ele vai lá pensar no ambiente, ele vai escolher quem são aqueles organismos que vão sobreviver. E quem são esses organismos que a seleção natural escolhe para sobreviver? São os organismos que já têm características adaptativas para viver naquele local. Né? Então, o termo, como está escrito aí, o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente e num determinado tempo. Por que ele fala disso no determinado tempo? Porque se o ambiente se modifica, aquele organismo que era adaptado talvez não seja mais adaptado. Para o Lamarck, se isso acontecesse, esse ser vivo ele se modificaria para viver nessa nova condição ambiental. Para o Darwin, não. Se o ser vivo ele não tem condições adaptativas de viver em um local, ele vai tender a conseguir menos alimento, ter menos energia, produzir menos descendentes, até caminhar para a extinção. Ou seja, aquela espécie ou aquela população vai desaparecer naquele local porque eles não têm mais condições de sobreviver naquele local, certo? Então, olha, essa é a ideia central da seleção natural. Né? Então, no seio de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação aos outros. Então, o Lamarck ele entendia que todos os animais, todos os seres vivos, o que é uma população? Um conjunto de indivíduos de uma espécie. Então, tem, sei lá, 100 passarinhos. Para o Lamarck, os 100 passarinhos eles iam se adaptar por uso e desuso, iam se modificar para se adaptar no ambiente. O Darwin entendia, e o Wallace, que em uma população da mesma espécie existe uma variedade de indivíduos, ou seja, tem indivíduos, existe variabilidade genética, ou seja, indivíduos existem diferentes uns dos outros. E aí o que acontece? Aqueles indivíduos que têm que têm características, como é que eu posso dizer? Características adaptativas mais favoráveis, eles vão conseguir melhor alimentos, eles vão conseguir se reproduzir mais e passar essas características que eles já possuíam para os seus descendentes. Aqueles organismos que não têm essas características tão favoráveis, eles vão diminuindo na população até podendo chegar a desaparecer. Né? Então, no seio de uma população, certos indivíduos apresentam características, ou seja, em um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, alguns têm características que lhe conferem uma melhor adaptação em relação aos outros. Então o que acontece? Aqueles que são melhor adaptados, mesmo dentro de uma população, eles vão conseguir alimentos de forma mais eficiente, eles vão se adaptar melhor ao ambiente, eles vão gerar mais descendentes que vão herdar essas suas características. Então o que acontece? Essa população ela vai se modificando, não porque os organismos vão se transformando, mas porque o ambiente está selecionando quem vai sobreviver nele. Essa é a noção da seleção natural, que é a ideia inversa do Lamarck. Né? Então aqui, olha o que afirma aqui embaixo. Os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem-se mais e transmitem suas características aos seus descendentes. Então Lamarck entendia que os seres vivos se modificavam para se adaptar. O Darwin entendia que já existia no ambiente organismos que são adaptados e outros que não são tão bem adaptados, e o ambiente vai lá e seleciona aqueles que são adaptados. Então, por exemplo, o Lamarck ele buscou explicar o pescoço das girafas a partir das girafas de pescoço longo, que ele entendia que as girafas tinham pescoço curto, se alimentavam na grama. Essas girafas, por alteração ambiental, uma seca, essa grama desapareceu. Essas girafas começaram a forçar o pescoço para se alimentar das folhas das árvores. Esse pescoço foi ficando mais longo pelo uso e desuso, sendo transmitido pela transmissão dos caracteres adquiridos, até que hoje em dia a gente chegou nessas girafas, todas as girafas de pescoço longo, porque não existem girafas de pescoço curto. Então o Lamarck ele entendia que não existem girafas de pescoço curto, porque todas elas se transformaram em girafas de pescoço longo ao longo do tempo. O Darwin ele já trazia
a partir da ideia de seleção natural, a noção dele era diferente. Ele entendia que em populações, antigamente, nas populações de girafa, a gente existiam girafas que diferenciavam, que se diferenciavam pelo tamanho do seu pescoço. Tinham girafas que tinham o pescoço mais longo e tinham girafas que tinham o pescoço mais curto, estilo como de um cavalo, né? Então ele entendia que nessas populações antigamente provavelmente existiam essas diferenças na população. Algumas girafas possuíam um pescoço mais longo e outras girafas possuíam um pescoço mais curto. E ele entendia o quê? Que as girafas de pescoço curto elas se alimentavam da grama no chão e as girafas que tinham pescoços um pouco mais longos elas se alimentavam das folhas, tanto do chão, né, mas também da copa das árvores. Aí o que ele usava o mesmo exemplo. Se em um processo de um período de seca prolongado as gramíneas desapareceram e só sobraram as folhas da copa das árvores, o que ia acontecer? As girafas de pescoço longo iam continuar se alimentando das folhas das copas, ou seja, elas tinham uma característica, por seu pescoço ser mais longo, que favoreciam elas naquele ambiente mais seco que não tinha grama, e aquelas girafas que tinham pescoço curto já não conseguiam ter grama porque a grama tinha desaparecido. Então o que para o Lamarck ele explicava isso? Que devido a esse processo de seca, as girafas de pescoço curto ao longo do tempo não foram mais conseguindo alimento, não conseguiam se reproduzir tanto e entraram em extinção, desapareceram. E só ficaram as girafas de pescoço longo que continuavam se alimentando das folhas da copa da árvore. Então veja como as noções são diferentes, né? Para o Lamarck, as populações elas se modificavam todas juntas para se adaptar. Para o Darwin existiam diferenças dentro dos indivíduos da população, sendo que alguns eram melhor adaptados e outros não. Então as girafas de pescoço curto na verdade foram extintas e só ficaram as girafas de pescoço longo, certo? Então, que foram herdando essas características que elas já possuíam, certo? Então essas são as diferenças centrais nas explicações do Lamarck e no Darwin, certo? O Darwin, obviamente, por limitações da época, ele não sabia, ele não conseguia explicar, ele entendia, ele reconhecia, ele demonstrava os fatores que geravam biodiversidade, mas ele percebia isso, mas ele não tinha capacidade de conhecimento científico da época de explicar quais fatores levavam ao surgimento de novas características, ao desaparecimento de características, ou que explicasse os fatores que fizessem a biodiversidade ser tão ampla, né? Essas noções só chegou, como a gente já estudou, né? A partir dos conhecimentos sobre a genética, sobre a herança de características, que só foi surgir quase 50 anos depois que Darwin publicou A Origem das Espécies, né? Mas a gente vê isso mais para frente, que é a teoria moderna da evolução. Então o Darwin não conseguiu explicar esses fatores que levavam à biodiversidade, que levavam ao surgimento de novas características e por aí vai. Mas mais para frente, com a genética, se somou a evolução, essas lacunas do pensamento de Darwin foram completas. Mas não foi por falta de conhecimento técnico na época. Então, professor, como é que eu consigo identificar se uma questão tá... Tem muita questão de vestibular e muitas questões que envolvem você saber se ali não cai tanto assim, né? O que é a teoria dos desusos, né? Pode cair assim uma prova aberta para vocês fazerem facinho, ter aquela questão garantida. Mas em questão de vestibular, por exemplo, que marca X, cai muita questão que eles trazem exemplos, um determinado exemplo, e quer que você identifique se ali se aplicaria Lamarck e Darwin. Por exemplo, poder cair assim, um exemplo esdrúxulo. Não é esdrúxulo, é um exemplo só. Quer dizer, que as populações que vivem em África ao longo do tempo, né, devido a um excesso de exposição solar, então o excesso de exposição ao sol fez com que na sua epiderme fosse cada vez mais produzidos melanócitos, que a melanócitos são as células na pele que produzem melanina, né, que dá a coloração a tonalidade da pele. Quanto mais melanócito, mais melanina, a pele é mais escura. Então, as populações em África, ao longo da história, ao longo dos anos, por ter um excesso de exposição ao sol, suas células começaram a produzir mais melanina, o que explica a sua cor da pele na atualidade. Isso é uma ideia, isso se encaixa em Lamarck e o Darwin. Isso é uma frase. Eu estou falando isso, não estou tirando minha cabeça não, eu já vi uma questão que faz mais ou menos isso. É uma questão que é explicada por uma teoria lamarquista, né? Ele está dizendo que o ambiente cria uma necessidade e como resposta o organismo se transformou para se adaptar.
Então toda vez que você pega uma questão que mostra que o ambiente criou uma necessidade e o organismo em resposta se modifica para se adaptar, é ideia de Lamarck, certo? Como Darwin poderia explicar isso? Dentro de uma população, aquelas populações existiam pessoas que tinham a pele mais clara, pessoas que tinham a pele mais escura, e acontecia um ambiente que tinha um excesso de insolação, excesso de calor, as pessoas com a pele mais clara sofriam mais de insolação, morriam por desidratação, por não resistir tanto ao calor, desenvolviam mais câncer de pele, morriam e não passavam tanto as suas características para... Ou seja, se ela morre, ela não se reproduz, então não vai nascer menos pessoas brancas. E as pessoas da pele escura, que eram melhor adaptadas a esse clima, a esse ambiente, iam se reproduzindo mais, passando mais suas características, até que aquela população branca, de brancos ali, deixou de existir, né? E só ficou a população da pele negra, né? Da pele preta, né? Aí seria uma explicação de Darwin, ou seja, já tinha diferenças e o ambiente selecionou quem tinha características para sobreviver ali. Então tem muita questão que brinca com isso, né? Dessa noção de Lamarck e Darwin, né? Ele traz algumas ideias e quer que você saiba se ali é seleção natural, se ali é lamarquismo, se é darwinismo, a partir disso. Então vocês conseguem identificar essas chaves, vocês têm que ver. Ambiente criou a necessidade, como resposta o organismo se modificou, Lamarck, certo? Ambiente criou a necessidade, selecionou os organismos que têm características adaptativas, eliminou os que não têm, Darwin. Certo? Na aula passada eu também falei, só pra gente fechar aqui, eu falei sobre, estava falando que Darwin foi influenciado por vários estudos, e aí eu fiquei falando muito sobre um Malthus. Aí eu não trouxe o que era, né? O Malthus era um sujeito... matemático, outras coisas. Ele tem uma teoria básica de Malthus e que o Darwin lembra daquelas observações que eu falei, que as populações, principalmente as populações de cativeiro, elas tendiam a um crescimento, que elas tinham uma capacidade reprodutiva e de crescimento muito grande, praticamente infinito, né? Mas que no ambiente isso não acontecia, né? Chegava um certo momento que as populações se estabilizavam na sua quantidade de indivíduos. E aí isso era bastante baseado na teoria de Malthus, né? Então a teoria de Malthus, ele acreditava que as populações tinham um crescimento, uma tendência a um crescimento, né? Exponencial, né? E os recursos, ele tinham o seu crescimento a sua quantidade limitada, né? Então o que ele entendia era isso, que a ausência de recursos era o que limitava o crescimento de uma população. Então esse ponto de crise aí, queria apontar aí, é justamente quando a população está maior do que a quantidade de recursos no ambiente. Então, se a população está maior do que a capacidade de suporte do ambiente em oferecer recursos para aquela população, alguns indivíduos vão começar a morrer. Ou seja, quem controla, um dos fatores que pode controlar o tamanho de uma população no ambiente é a disponibilidade de recursos, né? Então, esse ponto de crise é esse. Se a população passa demais, essa população, então a quantidade de recursos ela vai tender a estabilizar a população. Senão ela passa, né? Então a curva da população ela tem um tendência a crescimento. Se você ficar lá criando cachorro em casa, dando comida, deixar ele se reproduzir, eles vão se reproduzindo alocado, né? Só que no ambiente natural não tem alguém lá comprando ração para reproduzir os cachorros de forma descontrolada. Então os recursos eles vão controlar, por isso que a população se estabiliza, né? Então essa teoria de Malthus, o Darwin estudou bastante ele se baseou bastante também para concluir, além de que ele criava pombo, né? Então ele também percebeu bastante isso para a construção da seleção natural. Aqui tem um esquemazinho que eu trouxe aqui, para a gente ver um pouquinho, um resumozinho do que a seleção natural diz. Então a gente tem uma população de coelhos, que são os coelhos marrons escuros, marrons mais claros e os branquinhos, que vivem nesse campo verdinho aí. Tem seu predador, que é essa águia aí. E aí o que acontece? Os coelhinhos mais escuros, eles se confundem mais com a grama. E os coelhinhos brancos, de longe a águia já vê ele lá, porque tudo é verde, vê aqueles pontos brancos, Então a águia vai lá e começa a capturar esses coelhinhos. E o que acontece nessa população? Os coelhinhos brancos vão ficando em menor quantidade. Eles eram em maior quantidade no começo, tá vendo? Lá no começo tinha mais brancos do que dos mais escurinhos. E ao final tem menos dos brancos e mais dos escurinhos. Porque os escurinhos eles são melhor adaptados para se camuflar no ambiente e fugir do predador. Os brancos não. Então isso é a seleção natural acontecendo. Ou seja, aqueles organismos que são melhor adaptados a viver no ambiente
que são os escurinhos, eles vão se reproduzindo e passando suas características para seus descendentes e ocupando melhor esse ambiente. E aqueles organismos que não são melhor adaptados, no caso desse branco aí que estava completamente exposto, ele ao longo das gerações ele vai diminuindo sua quantidade na população até que possivelmente ele vai desaparecer naquela população. Isso é a ideia de seleção natural. Seleção natural, os organismos que são melhor adaptados ou mais aptos para viver em um ambiente, conseguem melhores recursos, se reproduzem mais, geram mais descendentes e passam suas características para seus descendentes. Os organismos que são menos adaptados, eles vão conseguir menos recursos, vão se reproduzir menos, vão ter menos descendentes e eles vão tender à extinção, ou seja, eles vão tender a desaparecer. Seleção natural fala sobre melhor adaptados e não mais forte. Tem muitas vezes que faz. A seleção natural é a teoria do organismo mais forte sobrevive, não é mais forte, é melhor adaptado. Você pega um leão, joga ele dentro do oceano, ele morre afogado, não tem força que salve ele, certo? Quem é adaptado, é a relação de características que um ser vivo, uma população tem, e que como essas características ela melhor se adequam para a sobrevivência do ser vivo no ambiente, certo? Então, na próxima aula eu falo sobre as evidências da evolução e pronto, certo? Então fiquem bem, se cuidem. Espero que um dia a gente consiga se ver de novo. Tchau.